Bom, está conosco agora a nossa colega, a jornalista Malu Gaspar, colunista do Globo e também colunista aqui da CBN. Malu, muito boa tarde. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Sardenberg. Um prazer estar com vocês. Adoro quando vocês me chamam. E a Malu, além de estar conosco aqui no áudio, está no vídeo também. Para quem estiver acompanhando o CBN Brasil ao vivo em todas as plataformas, Malu Gaspar conosco. Boa tarde, Malu. Em novembro de 2020, Malu Gaspar lançou pela Companhia das Letras o livro A Organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Olhando os últimos acontecimentos, Malu, parece que não choca mais, né? Vai virar ficção, né, Sardenberg? Estão querendo mudar o livro e todos os acontecimentos que ocorreram para a prateleira da ficção das livrarias, né? Exato. Querendo reescrever a história para que a gente passe a achar normal que se saqueie uma empresa como a Petrobras, retirando bilhões de dólares de contratos para desviar para propinas, para Caixa 2, tudo isso. Isso aconteceu, né? Isso é um fato, e apesar de todas as críticas, muitas delas procedentes ao que foi feito na Lava Jato, muitas coisas que não deveriam, muitas partes do processo que não deveriam ter sido tocadas da forma como elas foram, eu acredito que a gente deveria olhar para esse momento do Brasil e entender o que está em jogo, né? Eu escrevi hoje um artigo no Globo falando sobre isso. No momento em que você, que no passado criticava condenações que desrespeitavam a presunção de inocência ou que atropelavam o devido processo legal. Você vai comemorar uma cassação que foi feita sem base, apesar de todo o consenso, da rapidez que houve no TSE, isso é uma outra coisa que a gente pode falar, mas no momento que você faz isso e comemora como se fosse a justiça, a minha vingança foi feita, é de se pensar, se isso aconteceu no passado contra você, hoje acontece com o seu inimigo, não está claro que daqui a pouco, quanto mais você autoriza o arbítrio judicial como se fosse uma coisa plausível, amanhã pode acontecer com você de novo? Né? É uma questão séria para a gente pensar, porque isso é a base da democracia. A democracia é um conjunto de regras em torno das quais todos concordamos e nos propomos a seguir. Se no momento que o jurídico é desvirtuado, todo mundo acha que tá bom, que é assim mesmo, contra o meu inimigo é legal, aí a gente começa a ter um problema que é muito mais profundo do que a vitória de A ou B nas eleições, né? O Tribunal Superior Eleitoral, só para esclarecer aos ouvintes, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o registro da candidatura e pôs o mandato do ex-procurador Deltan Dallagnol numa acusação até meio ridícula, né? Porque diz assim que ele poderia ser alvo de um processo disciplinar e que ele estava então renunciando ao Ministério Público para ser candidato para fugir do processo, que não existia, né? E no seu artigo, você, na sua coluna hoje do Globo, você comenta isso e faz o contraponto com essa votação na Câmara dos Deputados que dá uma anistia para todo mundo que desrespeitou a lei eleitoral, né? Sim, é uma anistia ampla que se refere a todo o passado das prestações de conta feitas com o dinheiro do fundo eleitoral, nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, e que está tramitando na Câmara com amplo consenso, né, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é o colegiado que avalia se é plausível ou não aquela proposta para depois enviar para o plenário. A comissão teve a aprovação dessa proposta foi bastante grande, só a Rede, o PSOL e o Novo foram contra essa proposta. Então a gente tem que deixar claro que o que está se falando é perdoar partidos que gastaram, por exemplo, compraram com dinheiro do fundo partidário 4 toneladas de carne para abastecer o restaurante do dono do partido. Reforma de piscina na casa de dirigente partidário. Entendeu? Não à toa, Sardenberg, ontem eu estava vendo, o dirigente partidário do PROS, no caso desse caso que eu estou citando, o partido que hoje
já no partido nem existe mais, mas é o PROS, o dirigente do partido mesmo que foi acusado numa delação premiada da Odebrecht de pegar R$500 mil numa mala de dinheiro na sala de um executivo da Odebrecht, que saiu de lá com uma multa. Quer dizer, tudo isso compõe um caldo, sabe, Sardenberg? E me dá muito que o TSE, diante de uma decisão como essa, né, quando o Congresso fala assim, toda a regra eleitoral que todos deveriam ter cumprido não vale mais, você está dizendo, TSE, você não tem nenhuma utilidade mais para nós, você está aqui para fiscalizar uma lei que não vale mais. E essa lei, para te notar, também estabelecia que as cotas femininas, de candidaturas femininas e cotas para negros, que são super importantes para diversificar a elite dirigente do nosso país. Isso. Então, assim, nenhuma palavra veio do TSE no momento em que essa anistia foi aprovada, né? Exato. É isso. A indignação é geral, e aí depois não adianta você dizer, então a classe política, a imprensa, não há o que dizer a esse respeito, as pessoas têm discernimento para ver o que está acontecendo. Aí não adianta dizer, então, a direita voltou, a esquerda não sei o quê, o amor perdeu, o ódio venceu. É preciso que se complete o ciclo de pacificação do Brasil e de fortalecimento da nossa democracia. Se você acha que o momento é de vingança, então você não ganhou a eleição em cima do amor. Outra coisa, Maru, que tem a ver diretamente com o seu livro, né, é que você conta a história de como a Odebrecht montou a organização, e parte das informações está na delação premiada de Emílio Odebrecht, né, que é o comandante da companhia. Pois bem, ele escreveu um livro agora dizendo que nada disso, que não aconteceu nada, Malu. Foi tudo confessado à base de tortura e coação, né, Sardenberg? Mas ele não parecia torturado quando ele fez a delação, né? Não, nem um pouco. Não chegou a ser preso, nem sequer ameaçado de prisão. Quem foi preso foi o filho dele, Marcelo Odebrecht, ficou preso vários anos. E no caso do Emílio Odebrecht, eu que acompanhei bem o processo, posso te dizer que eu acompanhei naquela época e escrevi um livro a esse respeito. Eu posso te dizer que não só não foi uma tortura, uma coação, como foi uma negociação bastante dura. Eu não sei quantos aqui se lembram disso, mas para mim isso é muito presente. Havia naquela ocasião uma necessidade muito grande do Ministério Público de fechar um acordo de delação, porque a Lava Jato já estava sendo muito criticada, inclusive por essas delações que muitas delas acabavam não se comprovando, outras sim se comprovaram, e havia um acordo com o DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, prestes a ser fechado. E nos Estados Unidos estava saindo o presidente Obama e entrando Trump. Então havia muito medo de que essa troca no Departamento de Justiça atrapalhasse o fechamento da delação. E a Lava Jato no Brasil queria muito que esse fosse o maior acordo de concessão de crimes do planeta. Então, a Odebrecht tinha, inclusive, uma arma de negociação para tentar obter alguns benefícios que ela não teria de outra forma, né? Até considerando que foram muitos anos de investigação, foi a última empresa a ceder. E uma das coisas que não chegou a ser considerada, muito por medo dos investigadores, que eu acho que foi um erro da Lava Jato, foi não tiraram o Emílio Odebrecht da empresa. Nem o Emílio, nem os dirigentes. Nos Estados Unidos, quando você faz um acordo de leniência com uma empresa, você tira quem está mandando, porque essas pessoas instituíram uma cultura errada, de corrupção no caso. E foi sequer considerado. Então, não só ele não foi torturado, como ele ficou na empresa. Até hoje ele está na empresa e dirige a Braskem, que está para ser vendida para outras companhias. A Petrobras está ali numa negociação, então tem muitos interesses até hoje em jogo. De modo que não é fortuito o lançamento de um livro nesse momento. E só para completar, Sardenberg, eram quase 100 advogados que o Odebrecht tinha para atender os seus 70 e tantos delatores. E o Emílio tinha um time de advogados. Você acredita mesmo que se o maior empreiteiro do Brasil estivesse sendo torturado e ameaçado de alguma coisa, com 100 advogados à sua disposição, ele não teria denunciado naquela época? Então, é mais uma versão
parte de todo esse caldo que a gente tem hoje no Brasil, que está tentando reescrever a história, reabilitar gente que deveria estar pagando pelos seus crimes, e ao invés de estar fortalecendo a nossa democracia, fortalecendo o devido processo legal. E sim, se a Lava Jato fez coisas erradas, que eu acredito que fez, a gente pode até discutir isso em um outro momento, acho que houve erros sérios, inclusive, eles têm que ser considerados pelo que eles são, e não gerar uma vingança eterna que pune a população, entendeu? Tá. Somos nós. Agora, para concluir, Malu, tá sobrando pro Collor, né? Mas eu não entendi, não estava tudo errado. Não estou entendendo muito bem. Arranjaram um subpetrolão, né? Tem ministro falando em pena de 30 anos para ele, né, Malu? Pois é, gente, é uma coisa completamente incongruente, né? Uma coisa... e são crimes cometidos na Petrobras pelo mesmo pessoal, inclusive o mesmo partido. A BR Distribuidora e os fatos que são imputados ao Collor têm a ver com o PP, por exemplo. PP, partido que hoje a gente conhece como progressistas. Partido aí, está no comando da Câmara dos Deputados, cheio de cargos aí importantes, até Codevasf, INCRA e tudo. Então, é importante, eu acho, Sardenberg, que a gente, se quer realmente voltar a um clima de normalidade, sabe, Cássia, que a gente bote a cabeça no lugar e tente escapar um pouco a essa coisa fácil da vingança. É até uma coisa quinta série, né? O meme, todo mundo fazendo meme, comemorando, meu inimigo se deu mal. Acho que o Brasil merece mais que isso, até por tudo que a gente passou nesses 4 anos de destruição institucional, sabe? Existem valores pelos quais a gente está brigando que são muito maiores do que tudo isso, sabe? Eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento, ao invés de ficar compartilhando meme e fazendo gracinha na internet, para pensar o que tudo isso significa e plantar alguma coisa de bom para o futuro, sabe? Exato. Malu Gaspar, muitíssimo obrigado e até uma próxima. E desde já eu queria deixar aqui para os ouvintes a recomendação do livro. Dá uma olhada lá, a organização, o livro da Malu, Companhia das Letras, está disponível nas livrarias, nos sites, etc. Malu, a organização, a Odebrecht e o esquema de corrupção que chocou o mundo. Valeu, gente. Obrigada pelo merchan, hein? Obrigado, Malu. Até uma próxima. Os ouvintes. Até mais. Tchau.